Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Catarse. Se essa é a primeira aula, o primeiro vídeo que vocês assistem, prazer, eu sou o Bruno, sou psicólogo, estudioso, pesquisador e tradutor da psicologia materialista, da psicologia histórico-cultural. E a proposta, dessas videoaulas, dessas aulas públicas que eu chamo, é de serem materiais, de apoio, de introdução, de apresentação de uma série de ideias, de debates, de discussões ali que competem, que contemplam a psicologia materialista e a psicologia histórico-cultural. A ideia é que vocês não fiquem apenas nessa aula, que depois, antes, durante do vídeo, vocês também acessem as referências, os textos, que eu estou utilizando aqui como base para essas aulas, para essa exposição. Tirem ali suas próprias conclusões, se concordam, discordam, se tem algum ponto aí que vocês acharam que seria mais interessante de trazer, coisas que vocês têm uma leitura diferente, Eu acho que é assim que a coisa flui de uma maneira mais democrática, E lembrando, que o Catarse ele é um projeto voluntário, ele é um projeto gratuito, A grande maioria das suas atividades são abertas e gratuitas, como as traduções e essas aulas, esses vídeos. Mas você pode contribuir, você pode ajudar aí com a gente com o nosso projeto através do Apoia-se, através de doações, Ou através do compartilhamento, das curtidas, Mostrando para amigos aí que se interessem, ou por marxismo ou psicologia, pelas discussões aí teóricas da área. E no vídeo de hoje, gente, a gente vai falar de um tema que é muito espinhoso ainda, acho que é muito espinhento, que é o tema da relação entre Marx e Vygotsky na psicologia histórico-cultural. E tem dois motivos pelos quais eu acho importante a gente falar aqui desse tema hoje. Em primeiro lugar, o acesso das pessoas à psicologia histórico-cultural ele é muito instável, digamos assim. Ele é muito desequilibrado. Tem pessoas que têm um contato mais próximo durante a graduação, tem ali uma série de disciplinas, entram em contato com textos. Algumas pessoas vão ter ali uma menção, vão ler um texto do Vygotsky durante uma disciplina, geralmente uma disciplina de educação, uma disciplina de psicologia do desenvolvimento. E algumas pessoas vão ter algum contato por fora, ou conhece alguém que se orienta pela abordagem, ou depois de formado, conheceu uma página, conheceu aí um projeto, conheceu, por exemplo, o Catarse. Fala, nossa, que negócio é esse de psicologia histórico-cultural, E isso faz com que o acesso e a trajetória, das pessoas dentro dos seus estudos na psicologia histórico-cultural seja muito desequilibrada, seja muito desigual. E é um dos pontos aqui dos vídeos do canal, da proposta mesmo, do Catarse, É a gente conseguir construir uma base, um fundamento aí comum, compartilhado entre todo mundo, Que a gente consiga partir de perspectivas, pelo menos ter alguns conhecimentos, algumas noções compartilhadas. E uma dessas noções compartilhadas que ainda é muito difícil, de entender é da relação entre Marx e Vygotsky, Qual que é o papel, aonde está Marx nas obras e no pensamento vygotskiano, Porque justamente com a maioria das pessoas, muita gente tem um contato com o Vygotsky que é muito parcial, que é muito limitado, que é muito ali referente ou aos seus textos do desenvolvimento, ou aos seus textos sobre educação, dificilmente essas pessoas vão ter um acesso tão evidente, um contato tão evidente com a característica, a fundamentação marxiana do pensamento, das obras, das ideias ali do Vygotsky. Inclusive, muita gente hoje ainda defende, ainda acredita, ainda quer, avançar essa ideia de que Vygotsky não é um autor que se orienta, majoritariamente, fundamentalmente ali pelo marxismo, que não tem Marx como uma das suas figuras, um dos seus autores, um dos seus conjuntos aí, sistemas de pensamento central, essencial. Então, a ideia do vídeo de hoje, a ideia dessa aula de hoje
é a gente conseguir destrinchar um pouco essa problemática, né? Não acho que eu vou conseguir responder tudo, dar conta de tudo aqui num vídeo de 1 hora, né? 1 hora e meia, mas acho que pelo menos a gente consegue colocar aí algumas questões para depois a gente ir refletindo junto sobre esse problema. É, gente, a ideia, né, como eu falei, né, para quem está aqui pela primeira vez, a ideia é ser uma aula o mais próximo possível do que seria uma aula minha normal, né, nos cursos que eu dou, nas formações que eu participo, né? Então não me preocupo muito com edição, com corte, com, né, essa parte mais estética, digamos assim, da coisa, porque se for para me preocupar com isso, daí eu vou acabar não fazendo. Eu acho que o mais importante nesse primeiro momento é fazer a coisa, né? Então vamos lá. Para a gente dar conta da aula de hoje, eu tenho 4 perguntas, né, 4 questões chaves que eu vou tentar responder ao longo da nossa aula, né? Primeiro, qual que é o lugar de Marx nas obras e no pensamento de Vygotsky? Tá? Aqui é um errinho de deixei passar aí na formação dos slides, tem que ter um erro nos slides, né? Segundo, seria Marx apenas uma referência protocolar e formal, né, como muitos autores sugerem? Terceiro, por que há um movimento de afastamento de Vygotsky dessa base marxista? E quarto, por que resgatar Marx como autor central do pensamento vygotskiano? Então, se tudo der certo, na aula de hoje a gente vai conseguir responder aí a essas 4 perguntas chaves, né? E daí vocês reportam aí nos comentários se vocês acham que eu dei conta de responder tudo ou se ainda ficaram algumas dúvidas. Se tiverem dúvidas, vocês colocam nos comentários também. E parte dessa problemática, né, parte do problema está no próprio Vygotsky, né? Porque o Vygotsky, ele é um autor que não se orienta, né, ou não tem ali entre as suas referências apenas Marx e autores marxistas, né? O Vygotsky, desde uma idade muito precoce, ele tem um acesso e uma formação muito diversificada, né, no campo da filosofia, no campo das artes, né, no campo das ciências, tanto de autores, né, tanto de artistas, tanto de debates tão presentes na Rússia da sua época, quanto da Europa em geral. Além disso, o Vygotsky também ele tem uma trajetória muito ampla, na qual ele passa por diversas áreas, né? Ele começa uma formação em direito, ele tem um contato com a filosofia, ele começa uma graduação em medicina, ele tem aí esse interesse, né, por teatro, trabalha com crítica de teatro e crítica artística durante o tempo, né? Isso tudo antes de fato se estabelecer na psicologia aí em meados dos anos de 1920, né? Não só isso, mas ele também tem um contato com o marxismo que não se dá apenas pela leitura de Marx, se dá pela leitura de vários autores, né, principalmente russos, aí, que também estão debatendo, né, e produzindo ideias no campo do marxismo. Por exemplo, o Plekhanov, né? O Plekhanov é um dos autores marxistas com o qual, né, russos, com o qual o Vygotsky mais se apoia em certo sentido, né? Mas também o Deborin, etc. O próprio Lenin, né? Ele tem aí uma série de dimensões, né, e referências ao pensamento do Lenin, além, é claro, de outros precursores filosóficos, né? Então a gente sabe já que o Vygotsky tem uma leitura muito aprofundada de Hegel, a gente sabe que ele tem uma leitura muito aprofundada de Spinoza, né? Tem uma anedota bastante conhecida, né, de que quando era adolescente, ali jovem, o pai do Vygotsky deu para ele uma cópia da Ética do Spinoza e esse virou ali um dos livros, né, de cabeceira do Vygotsky. Então, Spinoza, por exemplo, é uma outra referência muito importante no pensamento vygotskiano, embora eu, né, acredite que ele não é tão central para o Vygotsky quanto Marx, né? E, é claro, tem a influência do próprio Engels, né? Especialmente aí da obra Dialética da Natureza. O Dialética da Natureza ele é publicado na União Soviética ali em meados dos anos 20, né, acho que 1923, 24, se eu não me engano,
Então, era uma obra que era fresca, digamos assim, e muito importante, né, para se pensar a questão da ciência psicológica, das ciências em geral, né, mas a ciência psicológica especificamente, e, consequentemente, acabou sendo muito importante para o Vygotsky nesse período inicial, aí, principalmente inicial, da sua formação. Então a gente vê que quando a gente vai fazer esse link, né, Vygotsky, Marx, a gente percebe que não é uma ligação tão direta. Né? A gente percebe que não se trata de uma linha, digamos assim, uma via de mão única, mas de uma relação arborizada, né? Ela vai se ramificando em diversos autores, diversas correntes ali, né? E o mesmo se dá na própria psicologia. Né? Quem for ler as obras do Vygotsky vai encontrar talvez muito mais referências, muito mais menções a outros autores, né, inclusive críticos e opostos ao marxismo, do que ao próprio Marx. Né? Na psicologia, nos debates, nas discussões psicológicas, o Vygotsky não está discutindo com Marx, ele está discutindo com o que havia de mais avançado na psicologia da sua época. Né? A Gestalt, a psicanálise, a reflexologia, a psicologia da personalidade, a psicologia introspeccionista. Então, nos debates psicológicos, não é Marx quem mais vai aparecer nas obras do Vygotsky, mas esses outros autores, né, que compõem para ele aquilo que há de mais avançado na psicologia da sua época. Né? E essa multiplicidade de referências, então, vai servir como ponto de partida para aqueles que querem diluir o Marx no seu pensamento. Né? Então, pô, olha aqui a quantidade de autores, de ideias, né, de referências com os quais o Vygotsky debate. Né? Marx é só mais um. Né? Marx é uma referência, mas não é a única referência ou não é a principal referência. Mas será? Será que é apenas só mais uma referência? Ou será que Marx e o marxismo como um todo ocupam um lugar especial dentro do seu arsenal teórico e conceitual? É um pouco isso que a gente vai ver aqui hoje. Né? Mas aqui já dá para entender um pouco o porquê que não é tão evidente assim a centralidade do Marx no pensamento vigotskiano. E ainda a gente tem alguns outros problemas. Primeiro, né, a gente tem que entender o clima político e as posições ideológicas dos comentadores. Né? Aqueles autores que vão tentar afastar, né, ou diluir, ou higienizar o pensamento do Vygotsky das suas bases marxistas, obviamente fazem isso por N razões, né, desde a interpretação mais ingênua até das intenções aí mais políticas, né, mais conscientes aí desses comentadores. Né. Tem um ponto importante, né, que se relaciona com isso, que são os limites e recortes intencionais de traduções. Tá? E aqui eu vou precisar fazer um pequeno parênteses, né, uma pequena nota de rodapé explicativa. Porque quando o Vygotsky ele é traduzido, né, e chega, por exemplo, ao inglês e ao português, consequentemente, né, isso vem através principalmente de duas obras. Tem dois livros ali no final dos anos 50, começo dos anos 60, que dão esse start, né, do contato do Vygotsky aqui no Ocidente. Então, quais são os livros, né, que dão esse start? O primeiro é o Pensamento e Linguagem, né, a construção do pensamento e linguagem, e o segundo é a formação social da mente. Esses dois livros, que são o primeiro contato dos pesquisadores e psicólogos ocidentais com a obra do Vygotsky, ambos têm problemas muito importantes e que influenciam muito, né, não só esse primeiro momento, né, da pesquisa vigotskiana no Ocidente, mas que tem reverberações até hoje. Tá? Do pensamento e linguagem é talvez um pouco mais simples. O Pensamento e Linguagem, ele é um livro que na sua primeira tradução, né, ele tem cerca de 2/3,
do seu conteúdo retirado, recortado. Tá? Aqui no Brasil, né, quem tem uma versãozinha do Pensamento e Linguagem, que é só Pensamento e Linguagem, né, uma capinha amarela, vai entender o que eu estou falando. A obra completa é essa daqui, traduzida diretamente do russo. Né? Tem aí em torno de umas 500 páginas. A versão recortada tem em torno de umas 200, e aí tem várias questões de edição, né? Formatação, etc. Mas cerca de 2/3 do livro foram retirados da sua primeira tradução para o inglês. Segundo Lucien Sèvres, né, psicólogo materialista francês, boa parte desse conteúdo retirado tinha relação com as ideias ou referências diretas ao pensamento marxiano e marxista. Então não é à toa, não é aleatório quais são as partes do texto que são extraídas. São muitas daquelas que têm uma relação direta com o marxismo, né, inerente ao pensamento vygotskiano. A formação social da mente é um pouco mais complexo, tá? Que em inglês saiu como Mind in Society. A formação social da mente, ele tem o nome do Vygotsky. Ele é talvez o livro mais conhecido do Vygotsky, até hoje, talvez seja o livro mais conhecido do Vygotsky, mas ele não é um livro do Vygotsky. E eu não digo isso no sentido de não é o Vygotsky que compilou esses textos e publicou esses textos em vida. Não, eu estou dizendo o Vygotsky não escreveu esses textos. E pode parecer um pouco excessivo, mas é de fato algo que aconteceu. E daí eu explico. O Formação Social da Mente, quando foi publicado, tá, ele foi publicado com essa notinha que alguns passam despercebidos. Eu vou ler aqui só um trechinho dela, tá, da introdução, do prefácio. O trabalho de reunir obras originalmente separadas foi feito com bastante liberdade. O leitor não deve esperar encontrar uma tradução literal de Vygotsky, mas sim uma tradução editada, da qual omitimos as matérias aparentemente redundantes e à qual acrescentamos materiais que nos pareceram importantes no sentido de tornar mais claras as ideias de Vygotsky. É isso que os próprios tradutores e editores colocam no livro. Então a gente tem um problema muito grande, né? A gente está falando de um autor cujo principal livro, o livro mais importante, né, ainda um dos livros mais lidos, na verdade não é um livro que contém as ideias desse autor. É um livro extremamente editado, não só com trechos retirados, mas também com trechos inseridos, com materiais inseridos. E alguns desses materiais inseridos, inclusive, não são do Vygotsky. São de colegas, outros autores, alunos do Vygotsky. Entre aspas, né, para tornar as ideias vygotskianas mais claras. Então a gente tem um problema muito grande, né, que acontece ali na década de 60, mas que perdura até hoje, que é de fato o que a gente está lendo do Vygotsky. E o que a gente está lendo, na verdade, que passa por esses filtros, que passa por essas mediações teóricas, políticas, ideológicas, e que chegam até nós como se fossem o Vygotsky, mas que na verdade é, né, um lobo em pele de cordeiro, digamos assim, né? E daí isso, obviamente, impacta, né, muito intensamente no que vai acontecer com a produção vygotskiana a partir dali. Porque se eu pego, né, uma das principais obras do Vygotsky, que é o Pensamento e Linguagem, e eu retiro dele 2/3 do seu conteúdo, né, se o principal livro do Vygotsky, que é a Formação Social da Mente, é uma colcha de retalhos de vários textos em que eu vou tirando e colocando a bel prazer, a gente tem um problema muito grande. Que é o quê? O pensamento do Vygotsky, quando chega aqui no Brasil, quando chega no Ocidente como um todo, ele chega extremamente parcializado e mutilado. E chegando aqui parcializado e mutilado, ele se apresenta como incompleto, ele se apresenta como carente de complementos, porque eu retirei a base filosófica dele e eu retirei uma série de elaborações importantíssimas que dependem dessa base filosófica para serem compreendidas.
E daí, para compreender Vygotsky, então, eu tenho que repreencher ele, né, com outros conteúdos, com outros materiais, com outras perspectivas teóricas, epistemológicas, etc. E daí começa a surgir as proximidades entre Piaget e Vygotsky, começa a surgir uma leitura socio-interacionista do Vygotsky, começa a surgir uma leitura socioconstrutivista do Vygotsky, uma leitura cognitivista do Vygotsky. Então, isso não é aleatório, né? É uma tentativa de recolocar, de reconfigurar um autor que tem ali um conjunto de ideias e uma proposta, né, política e científica da psicologia bem definida, né, deturpar e mutilar ela e transformar ela em algo muito mais acessível, em algo muito mais higienizado, em algo muito mais palatável. E assim, eu acho que para não passando um pano para os tradutores, né, da formação social da mente, mas acho que a gente tem que entender o contexto também de publicação desse livro. Porque é um livro que ele é publicado num dos períodos mais difíceis, mais tensos da Guerra Fria, né? Então, você pega um autor soviético, marxista, né, e você tem a intenção de publicar ele em língua inglesa, muito provavelmente esse livro não teria sido publicado, né, ou um livro do Vygotsky, né, na sua íntegra não teria sido publicado naquele contexto, né? Então, eu quero acreditar, tá? Talvez seja muito otimismo meu, mas eu quero acreditar que esse livro, ele foi publicado da forma como foi, cheia de mutilações, nessa colcha de retalho, porque era a única forma naquela época de se publicar esse livro. Porque se passa qualquer menção a Marx, a Lenin, a Stalin, ao que quer que seja, num livro como esse, ele não seria publicado em língua inglesa e, consequentemente, não seria traduzido para o português. Tá? Então, eu acho, a minha opinião, é que a formação social da mente ele tem um valor histórico muito importante, né? Ele foi essencial para a gente conseguir ter um primeiro contato e um primeiro acesso à obra vigotskiana. Sem a formação social da mente, a gente não sabe quanto tempo demoraria para a gente conseguir ler Vygotsky, né? Então, ele foi um momento importantíssimo dos estudos do Vygotsky aqui no Brasil. Dito isso, né, esse é um livro que, na minha opinião, tá? Tudo bem se vocês não concordam, mas na minha opinião, esse é um livro que a gente deveria abandonar. É um livro que a gente já tem traduzido praticamente todos os textos que estão aqui, né, todos os retalhos e capítulos e artigos, etc., que estão aqui, praticamente todos a gente já tem traduzido nas suas versões completas, inclusive com traduções melhores, diretas do russo, etc., né? Então, esse é um livro que historicamente foi importante, mas que atualmente ele é obsoleto, ou ele deveria se considerar obsoleto, porque ele favorece muito mais uma leitura mutilada do Vygotsky do que a leitura, né, mais fidedigna das ideias vigotskianas. Claro, se você quer ter ele, se você quer se referenciar por ele, se você quer indicar ele para alguém, tá todo mundo no seu direito, né? Eu geralmente não indico mais a leitura desse livro, tá? Foi o meu primeiro livro do Vygotsky, vocês podem ver como ele está acabadinho até. Mas eu hoje não indico mais a leitura. Para mim, esse livro ele é uma relíquia histórica. Eu guardo ele por afinidade afetiva, assim. Mas do ponto de vista teórico, eu não referencio mais esse livro e eu acho que é um retrocesso, ou pelo menos eu acho que a gente para no tempo, a gente deixa de avançar quando a gente se refere à formação social da mente, com toda a importância histórica que ele teve para nós, né, no estudo das obras do Vygotsky. Então a gente tem esses problemas, né, muito importantes, né?
de clima político, de posições ideológicas dos comentadores, de limites, recorte de tradução, e daí fica um grande problema, né? Porque, de fato, a gente tem uma dificuldade de entender, né? Muitas pessoas têm dificuldade de entender o que o Vygotsky se apropriou de Marx. Mesmo entre marxistas, né, que não estudam a psicologia histórico-cultural, existe um pouco essa perspectiva de que o Vygotsky ele faz uma análise sociopsicológica, por exemplo, né, que até que uma psicologia materialista, né, uma psicologia histórico-cultural, uma psicologia que se embasa em Marx, é uma psicologia que faz análises sociopsicológicas ou psicopolíticas, né, e quem vai ler o Vygotsky de fato não vai encontrar nada disso, né? O que reforça a questão, o que do Marx foi apropriado pelo Vygotsky, né? E é isso um pouco que a gente vai também ver mais na aula de hoje, né? Além, é claro, dessa questão mais importante, né? As citações, as referências, as menções a Marx, né, e aos marxistas, é uma citação protocolar ou é um alinhamento científico e filosófico, né? Então é isso, né? Como eu falei, as primeiras traduções do pensamento e linguagem recortaram uma quantidade significativa do texto, né, retirando referências explícitas. O SEV, né, a referência vai estar aqui na descrição. O SEV fala bastante disso. As lacunas, né, deixadas por essas mutilações foram preenchidas com outras teorias, né? Então, por exemplo, tem gente que defende uma aproximação entre Vygotsky e Piaget, tem gente que defende um Vygotsky gestaltista, tem gente que defende um Vygotsky spinozista, spinoziano. Tudo isso, na minha perspectiva, na minha opinião, parte de tentativas, né, de diluir, de afastar, né, o pensamento do Vygotsky daquele do Marx, né? Por exemplo, o Anton Yasnitsky, né, um pesquisador aí da história da psicologia histórico-cultural, né? Para ele, né, textualmente ele comenta isso, para ele a relação do Vygotsky com Marx era apenas educada e as citações eram feitas por razões táticas, né? Será que era assim? Né? E é exatamente essa questão que o SEB vai fazer no seu texto. Né? Aonde que textualmente, né, para começar, aonde que textualmente a gente encontra Marx e os marxistas em Vygotsky. E o segundo SEB, se a gente fosse, né, apenas olhar os índices, né, a gente vai encontrar mais de uma centena de referências ao pensamento marxista nos cadernos privados do Vygotsky. Não só isso, mas é principalmente nos textos privados, né, nos cadernos de estudo, nos cadernos de anotações, nas reflexões pessoais, que aparece de forma mais explícita as ideias de Marx, as referências a Marx ou a outros autores marxistas, né? E aí é um ponto importante, né? Pelo menos para refutar essa ideia, né, colocada aqui pelo Janitsky, de que o Vygotsky citava o Marx, né, apenas por razões táticas. Né? Porque se a gente for procurar nos textos públicos, né, nos textos separados para publicação do Vygotsky, nos artigos, livros, etc., a gente não encontra tantas referências assim diretas, explícitas a Marx. Né? Por exemplo, vocês estão ouvindo isso, meu gato ele está se esfregando no microfone. Como eu disse, né, como se fosse uma aula ao vivo minha. Quando a gente pega o final do pensamento e linguagem, tem ali uma citação direta, praticamente, do Vygotsky à ideologia alemã, do Marx e do Engels. Mas não tem aspas, né, para indicar a citação, e não tem a referência, né, a Marx e Engels. Né? Então vejam que interessante, né? No seu último escrito, praticamente, né, nas últimas páginas, existe uma menção direta a Marx e Engels, mas ela não é explícita. Enquanto isso, nos cadernos privados, nos cadernos pessoais, a gente vai encontrar de forma muito mais constante, muito mais presente, essas menções, essas referências, né, a Marx e a Engels e a Lenin e a Plekhanov e a Trotsky, né, e a vários outros autores aí alinhados com o marxismo, né?
E daí a gente vê um ponto importante, né? Pô, se as citações eram protocolares, se era apenas por razões táticas, por que que nos textos públicos elas não estão explícitas e elas são muito mais presentes, muito mais frequentes nos textos privados, né? Então, pelo menos para contra-argumentar, né? E eu acho que para desmontar esse argumento de que a proximidade de Vygotsky com Marx era apenas protocolar, né? Era apenas tática, eu acho que essa reflexão do SEV já é mais que suficiente. Vem para cá. Apreciem. Mas isso é suficiente? Né? A gente encontrar textualmente Marx na obra do Vygotsky é suficiente para a gente dizer que ele então se alinhava ao marxismo, que ele concordava com o marxismo, que ele era marxista? Eu acho que o argumento também é fraco. Acho que a gente encontra textualmente, eu acho que é importante a gente localizar textualmente, né, na obra onde está o Marx, mas não necessariamente é aí que a gente vai encontrar, né, de fato aquela questão, né, do que, né, o que o Vygotsky se apropriou de Marx. Né. E esse é um ponto mais importante ainda, porque para a gente entender o que o Vygotsky se apropriou de Marx, o que ele entendia de central em Marx, a gente tem que entender qual que é, né, a compreensão que o Vygotsky tem do marxismo e como que isso influencia o seu projeto de uma psicologia materialista. Né? E nessa aula, né, eu me reporto principalmente a 3 textos, gente, dos quais 2 nesse momento, no momento da publicação desse vídeo, 2 estão traduzidos e publicados no site do Catarse, o terceiro está aí em vias de tradução. O primeiro é um texto do SEV chamado Onde está Marx nas obras e no pensamento de Vygotsky. O segundo é um texto do Manolis Dafermos, um pesquisador grego da psicologia histórico-cultural, também chamado Psicologia Histórico-Cultural e Marxismo. Né? E o terceiro é um texto, o texto mais antigo dos 3, né, do Nikolai Veresov, que é um dos comentadores que eu mais indico, mais recomendo do Vygotsky, né, chamado Aspectos Marxistas e Não Marxistas da obra vygotskiana. Né? Os autores, esses 3 textos, eles concordam em vários pontos, mas eles também têm pontos de divergência, tá? Vou tentar trazer alguns deles aqui. Por exemplo, né, para o Veresov, né, a gente tem que entender que durante a sua trajetória, né, pela psicologia, a relação do Vygotsky com Marx ela vai sendo mudada, né, pelos problemas, pelas questões, pelos objetivos que o Vygotsky tem dentro da psicologia. Tá? O Veresov ele vai diferenciar a obra a obra vygotskiana em 3 fases. Né? E em cada uma dessas fases, na sua compreensão, o marxismo ocupa, né, um papel específico ou a leitura que o Vygotsky tem do marxismo e das ideias de Marx é mutável, né, vai se adaptando aí a essas fases distintas. Né. Então, por exemplo, na primeira fase, na primeira etapa do seu pensamento, no qual o Vygotsky está mais próximo da reflexologia, né, da perspectiva aí do Bekhterev, para ele ser marxista, ou para ele a importância do marxismo era justamente vinculada à ideia de um monismo, de um materialismo. Por que que pro Vygotsky daquela época a reflexologia era, né, o mais próximo, né, digamos assim, que a gente estava de uma psicologia marxista? Porque a reflexologia do Bekhterev se propunha a ser uma teoria monista e materialista, né? Pelo estudo dos reflexos, pelo estudo das reações corporais, pelo estudo né, por entender que a gente explica o psiquismo a partir, né, desta realidade em que a gente vive, né, que só existe uma realidade, não a partir ali de uma realidade ideal, de um espírito, de uma alma, etc. Né? Então, a ideia inicial de que
fazia o Vygotsky se aproximar do marxismo era essa tentativa, essa necessidade de encontrar uma base monista e materialista para a psicologia. O texto destrincha tudo isso melhor, né? Mas eu acho que dá para a gente resumir, né, que ao longo da trajetória do Vygotsky, os elementos que se mantêm constantes, que se mantêm presentes, né, que faz a gente entender melhor por que o Vygotsky olhava para o Marx ao pensar a psicologia, a gente vai chegar nesses 3 pontos interrelacionados. Primeiro, né, que eu comentei, a ideia de monismo e de materialismo. Para o Vygotsky, a gente só vai conseguir construir uma psicologia científica se essa psicologia for monista e materialista. Né? Essas coisas são sinônimos. Né? E já vai daí por terceiro ponto, né? A noção de ciência. Isso está mais explícito no texto do Vygotsky sobre a crise da psicologia. Né? Tem um trechinho lá que ele fala, né? Que a psicologia será marxista na medida em que ela for científica. Né? Ou seja, toda psicologia que for científica será marxista, mesmo aquela que não se referir ou não se orientar, né, ou não se embasar necessariamente por Marx. Né? Então, ainda que para o Vygotsky exista uma relação, né, próxima entre marxismo e ciência, né, ele não está dizendo que tudo aquilo que a gente chama de marxista é científico, ou que tudo aquilo que se chama de científico é marxista. Mas na medida em que a gente vai descobrindo, vai desenvolvendo um conhecimento sobre esses fenômenos, né, que são os fenômenos psicológicos, por mais que a gente se diga não embasado em Marx ou não orientado em Marx, para o Vygotsky, né, isso seria, né, uma psicologia marxista e, consequentemente, uma psicologia científica e vice-versa. Então, ao mesmo tempo que ele tem muito pé atrás de chamar a psicologia, né, que está sendo produzida inclusive por ele, de uma psicologia marxista, né, porque ele não concorda com a terminologia, né, por N razões que a gente pode discutir em outro momento, ele tem esse sinal de igual, né, marxismo, ciência. Ele não faz sentido se referir à psicologia como psicologia marxista, porque a psicologia marxista não é só mais uma escola, não é só mais uma abordagem. Ela é uma ciência. Né? Assim como não faz sentido, né, ele dá esse exemplo no seu texto, não faz sentido a gente se referir a uma biologia darwiniana, né? Que não é uma vertente da biologia, né? Ou uma física newtoniana, porque para ele é aquilo que é científico. Aquilo que é científico não precisa de adjetivação. Né? A única adjetivação que faria sentido é científica. Né? Mas como psicologia já é a ciência da psique, seria um pleonasmo a gente chamar de psicologia científica. Então, só psicologia. Então, aí a gente vai vendo como esses 3 pontos vão se ligando, né? O materialismo com a ciência. Ah, mas o que é a ciência? Esse é outro debate que não vai caber aqui. Mas um dos pontos que o próprio Vygotsky traz no seu texto, né, e se reportando ao marxismo, é a noção de método. Uma psicologia científica é uma psicologia que possui uma metodologia, um método, né, embasado em uma perspectiva ontológica monista e materialista. Né? Claro, eu estou aqui reduzindo, sintetizando em 2 minutos um texto de 300 páginas, né? Mas a boa parte, aí, pelo menos da minha leitura que eu faço desse texto, boa parte da questão gira em torno desses 3 pontos da relação do Vygotsky com Marx. Acho que vai até algumas citações para a gente entender, até fazer um contraponto a algumas noções que existem de que uma psicologia que se orienta por Marx, uma psicologia que tem ali na sua base, né, uma perspectiva materialista, uma perspectiva monista, marxista, etc., etc., significa ficar aplicando as teorias, os conhecimentos e os conceitos de Marx à psicologia. Então, diz o Vygotsky ali.
a aplicação direta da teoria do materialismo dialético às questões das ciências naturais, e em particular ao grupo de ciências biológicas ou à psicologia, é impossível, assim como é impossível aplicá-la diretamente à história e à sociologia. E ele tem ali uma crítica, né, explícita também a uma lógica citacionista dentro da psicologia soviética. Então diz ele: não quero aprender de mão beijada, pescando um par de citações. Quero aprender com todo o método de Marx, como se constrói uma ciência, como abordar a investigação do psiquismo. Não precisamos de citações fortuitas, mas de um método. Eu gosto dessas citações porque eu acho que elas quebram, né, uma ideia muito presente, inclusive dentro de marxistas, né, marxistas ali que estudam o psiquismo, mas que não se orientam pela psicologia histórico-cultural, de que a psicologia histórico-cultural seria uma tentativa, né, simplesmente de aplicar os conhecimentos de Marx à psicologia, né? E eu gosto muito dessas citações justamente porque ela mostra que pro Vygotsky, tá, não é importante eu encontrar em Marx algo que confirme a minha perspectiva de psiquismo, de psicologia, etc. Assim como não é importante que na minha investigação psicológica ela concorde com o Marx. A ideia da psicologia histórico-cultural, né, naquilo que está elaborado pelo Vygotsky, não é de conseguir encontrar, emparelhar o marxismo e as ideias marxianas à psicologia. Pode ser que a gente encontre, né, em Marx características, elementos que de fato confirmem ou se relacionem com aquilo que a gente está achando. Mas também é muito mais provável que a gente precise produzir um conhecimento novo. Então, curiosamente, para a gente conseguir produzir uma psicologia que seja materialista, que seja científica, e que a gente pode inclusive, né, chamar de marxista aqui, pode ser que a gente, pode ser não, a gente vai precisar encontrar um conhecimento, produzir categorias, produzir conceitos que não estão presentes em Marx, ou que não estão presentes em outros autores do marxismo. Porque esses autores do marxismo não pensaram a psicologia enquanto ciência. Não era o interesse deles, não era o foco deles. Nós que estamos pensando a psicologia como ciência, nós devemos encontrar as categorias, nós devemos encontrar os conceitos que melhor expressem a realidade psicológica. E isso é impossível se a gente ficar preso aos conceitos e às categorias que o Marx elaborou para um outro conjunto de ciências que são as ciências econômicas. Então, sim, tem, né, uma base, né, filosófica, epistemológica, sociológica, histórica, científica, né, econômica, política, que é importante, né, o psicólogo compreender e se apropriar, né, mas o desenvolvimento de uma psicologia científica é impossível se mantendo só naquele nível ou tentando aplicar direto, encontrar ali um correlato, né, idêntico no psiquismo de um fenômeno social, né? Essa é a perspectiva, né, do Vygotsky, claro que não é compartilhada por todos os autores né, para aqueles autores que se orientam, né, se dizem orientar pelo marxismo. Né? E eu acho que é importante deixar isso claro também, né? Muitos autores vão concordar com essa perspectiva, vai ter alguns que vão se dizer, né, psicólogos marxistas, que vão achar que a psicologia é você aplicar, né, a psicologia materialista é você aplicar diretamente ao psiquismo as questões, né, e os conceitos e as categorias marxianas. Então, para o Vygotsky, e aqui acho que essa citação, essa segunda citação deixa claro, né, o porquê que lá atrás eu coloquei um método, né? Vygotsky diz: quero aprender com todo o método de Marx como se constrói uma ciência, com todo o método, né? Então, quando o Vygotsky fala, nós da psicologia precisamos do nosso capital,
Ele não está dizendo que a gente tem que escrever o Capital e daí só mudar uma palavrinha e outra e dizer, ah, esse é o Capital da psicologia, né? Ele está dizendo que nós precisamos produzir, escrever uma obra de ciência psicológica fundante dessa ciência, que passe a limpo, né, todos os problemas e os limites encontrados pelas perspectivas anteriores e que seja um novo passo na produção do conhecimento dentro dessa ciência. Por que ele está se referindo ao Capital e não, sei lá, um livro do Adam Smith ou David Ricardo? Porque o que é o Capital historicamente? O Capital, né, a obra, né, o livro do Marx, é um livro que consegue superar os limites, né, conceituais e analíticos de obras anteriores de economia política, sem desconsiderar os seus avanços, né? O Marx nunca desconsidera os avanços dos economistas clássicos, né? Mas ele consegue perceber os limites das perspectivas econômicas e políticas desses autores, né, que produzem uma crise teórica dentro da economia política. E ele produz, então, uma obra de crítica a essa economia política, que é o Capital, e que avança e que permite a gente compreender esse objeto de estudo, que é o Capital, de uma outra perspectiva. Né? Permite avançar aquilo que na perspectiva anterior estava limitado, tinha alcançado o seu teto. Por isso que para o Vygotsky a gente precisava escrever o Capital da psicologia, porque a psicologia, na forma como estava sendo posta ali na sua época, tinha encontrado o seu teto, tinha encontrado o seu limite, estava numa situação de crise. A gente precisa superar essa crise. Para superar essa crise, a gente precisa escrever o nosso Capital, a gente precisa escrever uma obra que rompa com esses limites e que avance, né, que dê um passo, né, um salto de qualidade naquilo que a gente chama de ciência psicológica. E para isso, né, a gente precisa de uma teoria especial, né? Não é aplicar diretamente o materialismo dialético, né? A gente precisa de uma ciência intermediária, né? Que é o que ele chama de materialismo psicológico, né? Para a criação de tais teorias intermediárias é preciso revelar a essência de determinado campo de fenômenos, suas leis de transformação, sua caracterização qualitativa e quantitativa, sua causalidade, criar categorias e conceitos que lhe sejam próprios, em suma, criar seu capital. Ou seja, para o Vygotsky, a gente tem que partir da realidade psicológica, digamos assim, e não de uma teoria, né, já pré-estabelecida como o marxismo. Em outras palavras, né, se ele faz essa citação aí direta do Engels, não impor à natureza causas dialéticas, mas encontrá-las nela. E daí esse é um ponto importante, né? Quando o Vygotsky está fazendo a crítica da psicologia marxista, da terminologia psicologia marxista, no seu texto do sentido histórico da crise, tá? Ele está se referindo a um conjunto de autores e ideias muito específicos, por exemplo, na figura do Konstantin Kornilov. O Kornilov, que na época era diretor do Instituto de Psicologia de Moscou, ele chamava a sua psicologia, né, de psicologia marxista, e o que ele tentava fazer era basicamente aplicar as leis da dialética, né, acima, né, sobre os fenômenos do psiquismo, da psicologia. Então, por exemplo, como que ele entendia a relação entre consciência e inconsciente? A partir da síntese dialética, né, de afirmação, negação, suprassunção, né, o tese, antítese, síntese, né? Então, a consciência seria a tese, o inconsciente seria a antítese e a síntese seria esse novo salto da consciência ali. Então, isso era o que na época do Vygotsky era chamado de psicologia marxista. E é isso, a isso que o Vygotsky está se referenciando quando ele critica, né, essa ideia de uma psicologia marxista. Tá? Ele não está dizendo que a gente não deve olhar para Marx, né, para pensar a psicologia. Ele está dizendo que a gente está olhando para o lugar errado em Marx quando a gente está pensando a psicologia. Então, quando ele nega, quando ele refuta, né, essa categorização da sua psicologia como psicologia marxista,
Tá? Ele está dizendo a partir de um contexto histórico que a gente tem que entender também, em que psicologia marxista era essa compreensão muito limitada, muito deturpada, muito simplificada do que era o marxismo e do que ele poderia contribuir com a psicologia. Então, ele não estava negando a importância de Marx para a psicologia, ou que tinha algo em Marx que poderia ser utilizado, que poderia ser útil para nós, para pensar a psicologia. Ele estava negando esta psicologia que se dizia marxista e que de Marx não tinha nada, exceto um conjunto de citações e ideias já prontas, né, já pré-estabelecidas. Então, quando a gente pega, né, essas citações anteriores ali, essas ideias do Vygotsky que estão naquele seu texto, né, O Sentido Histórico da Crise, que hoje, felizmente, a gente tem aí duas boas traduções dele, né, uma tradução da Zaya Prestes e uma tradução da Priscila Marques, quando o Veresov destaca algumas dessas citações e dessas ideias, para ele, né, isso significa que a psicologia precisa de uma metodologia teoria, né, uma meta-teoria. É isso que o Vygotsky busca dentro da psicologia, ou aquilo que a gente chama de uma psicologia geral, né? Uma psicologia, uma teoria psicológica, né, uma meta-teoria psicológica, que eu possa, então, me referenciar, ter ali como referência para pensar os desenvolvimentos específicos dessas diferentes abordagens. Então, o Vygotsky não está dizendo que a gente deve negar e refutar e não conversar, né, não dialogar e debater criticamente com a Gestalt, com o behaviorismo, com a psicanálise, etc. Ele está dizendo que a gente precisa ter uma referência, né, uma meta-teoria, né, uma metodologia-teoria, né, pelo qual a gente vai olhar para essas outras teorias para conseguir avaliar a justeza dos seus avanços científicos. Na minha opinião, tá? Na minha opinião, é, é nesse ponto que a gente entende a diferença que Marx e o marxismo têm, né, a posição especial que o Marx e o marxismo ocupam dentro da teoria vygotskiana em relação a outros autores e a outras teorias. E que o da Fermus também concorda, né? Dessa relação tem que ser feita no nível metateórico. Quando o Sevi fala, né, de psicologia geral, né, eu entendo que a gente só consegue pensar essa. Eu entendo que pro Vygotsky a gente só consegue pensar essa metateoria tendo como referência, tendo como embasamento, né, o materialismo, o monismo marxiano. Né? Então, por que que Marx e o marxismo ocupam uma posição especial dentro do arsenal conceitual da psicologia histórico-cultural? Porque é a partir do marxismo, né, do Marx, da teoria marxiana, que o Vygotsky vai então olhar para outras teorias, olhar para outras referências, olhar para outros autores e avaliar, né, o que dessas teorias, o que desses autores é concordante ou contribui de alguma forma para essa posição, né, da construção de uma psicologia monista, né, de uma psicologia materialista, de uma psicologia científica. Então, esse é um ponto de concordância entre os três autores aí que eu estou utilizando na aula de hoje, né? Ambos, de alguma forma, vão se referir a esse aspecto, né, de metateoria ou de psicologia geral. E isso está presente, por exemplo, no da Fermus, né, quando ele fala que a gente só consegue compreender a relação do Marx com o Vygotsky, não só a relação do Marx com o Vygotsky, mas os próprios conceitos, as próprias ideias vygotskianas, a partir desse embasamento, a partir dessa relação, né, com o marxismo. Então, por exemplo, diz o da Fermus, o estudo das funções psicológicas superiores é dominado por uma abordagem histórica. Né? O Sevi, por exemplo, fala, né, que o cerne da questão é pensar em termos de relações concretas. E todas as relações, mesmo as aparentemente imutáveis, são processos. Ou seja, ambos estão destacando
o caráter histórico das relações, o caráter histórico do psiquismo, o caráter histórico das funções psicológicas superiores. Não parece, à primeira vista, né, um olhar ingênuo vai olhar para isso e não vai perceber que isso é uma característica fundamentalmente marxiana no pensamento do Vygotsky. Daí, esse é um ponto até para voltar ali para uma das nossas questões, né? Porque quando a gente está falando que na tradução das obras vigotskianas para o inglês, para o português, né, se faz esse processo de higienização do Vygotsky, né, de extração do marxismo, né, de retirada do marxismo da sua teoria, o problema não está simplesmente em que a gente retira um adjetivo da teoria vigotskiana, tá? A teoria vigotskiana é ou não é marxista. Claro, isso é um problema do ponto de vista histórico, do ponto de vista biográfico, né? Da biografia intelectual do autor, com certeza. Mas tem um problema mais profundo, mas também mais sutil. Porque se a gente retira, né, as menções e a importância do Marx e do marxismo para a teoria vigotskiana, os seus conceitos, as suas categorias, as suas ideias perdem completamente o seu sentido original. Então, por exemplo, como que eu vou entender a ideia de desenvolvimento fora dessa ideia, né, histórica que está presente no Vygotsky, né, fora da ideia do conceito de história que está presente em Marx? Quando o Vygotsky fala em relações sociais ou relações de convivência, isso tem um sentido se eu considero ou desconsidero o marxismo como fundamento da sua teoria. Porque se eu retiro a ideia de relações sociais marxistas do Vygotsky, quando o Vygotsky está falando de relações sociais ou de relações de convivência, parece que ele está falando dessas relações interpessoais. Né? E daí me passa a ideia de um Vygotsky sócio-interacionista. Quando o Vygotsky fala, né, da importância das relações sociais, do papel das relações sociais para o desenvolvimento do psiquismo, parece que ele está falando que as pessoas ao meu redor são uma fonte, né, um fator de desenvolvimento do psiquismo. Isso é uma compreensão limitada do que o Vygotsky está entendendo por relações sociais, porque o Vygotsky está se reportando às relações histórico-culturais mais amplas, que tem um outro tipo de impacto sobre o meu psiquismo, né, sobre o meu desenvolvimento. Então, quando a gente fala do problema, né, dessa higienização do Vygotsky, né, dessa retirada das suas perspectivas e ideias marxistas, a gente está falando do problema também que isso afeta a nível conceitual, porque muda o jeito que eu leio o Vygotsky, muda o que eu entendo do Vygotsky. Daí parece que quando eu estou falando de funções psicológicas, parece que é um Vygotsky cognitivista. Quando estou falando de mediação, de instrumentos, etc., parece que é um Vygotsky cognitivista ou interacionista ou construtivista, etc. Existe um perigo mais profundo e mais complexo dessa higienização do Vygotsky, que é a deturpação das suas próprias ideias. Eu não consigo compreender alguns dos principais conceitos, algumas das principais ideias do Vygotsky, se eu retiro dele a sua base marxista. Eu perco um elemento importantíssimo na compreensão desse autor, que já é complexo pra caramba. Entendo, né, que não é só de eu alistar o Vygotsky sobre a bandeira do marxismo e falar, o Vygotsky é um autor marxista, vamos aqui defender e usar porque é marxista. Não, a questão é, para a gente compreender o pensamento do Vygotsky, a gente precisa compreender e considerar o papel do marxismo no desenvolvimento do seu pensamento. E é que tá, né? Lá atrás, a gente falou da questão textual, né? Ah, porque Vygotsky só vai estar, o Marx só vai estar textualmente nas obras do Vygotsky, né? O Sérgio fala, não, né? A gente tem que entender esse cerne aí, né? A gente tem que entender que eu posso retirar, né, de um livro 2/3 dele que compõe ali toda a sua, as suas referências e menções explícitas a Marx e ao marxismo,
Marx, dentro da obra do Vygotsky, ele não aparece nas citações, ele aparece em todo o texto, ele aparece em todo o desenvolvimento intelectual. Eu não posso retirar, né, posso tentar, mas eu não posso de fato retirar Marx do pensamento vygotskiano. Ele está embutido, enraizado em um nível tão profundo que é impossível de extrair completamente. Eu posso não perceber, eu posso deturpar, né, como eu falei, mas retirar completamente é impossível. A base mais subterrânea do pensamento vygotskiano, né, prossegue, ela é imbuída de marxismo, ela é imbuída do pensamento marxiano. E a partir disso, então, a partir dessa ideia, né, que o Marx não está só presente nos textos, né, nas obras, mas também no pensamento do Vygotsky, ele vai destacar, né, 5 categorias do que ele chama de antropologia marxista, que ele vai considerar centrais para a psicologia histórico-cultural, né, que são a categoria de atividade, de mediação, de objetivação, de apropriação e de alienação. Tá? Essa é a perspectiva do SEV, com algumas dessas características, né, algumas dessas categorias, por exemplo, o Veresov não concorda, como a gente vai ver mais para frente. E é um ponto importante também, né? O SEV, ele entra em contato com o Vygotsky, né? A partir do Leontiev, a partir já de um momento muito mais recente aí da história da psicologia, né? Não desconsiderando ou discordando do SEV nesse ponto, né? Só entender também o caminho pelo qual ele vai se apropriando do Vygotsky. Mas isso vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer um pouco para frente. E aí uma outra questão, né? Se Marx nos auxilia na construção de uma metateoria, né? Ou ao fornecer uma antropologia, como diz o Sev, como a psicologia se relaciona com a psicologia existente? Né? Como que a PHC, né, a história cultural, se relaciona com as outras teorias psicológicas, né? Além disso, quais são as outras fontes de Vygotsky para se pensar a psicologia e como ela se insere no enquadramento geral da relação entre PHC e marxismo, né? E aqui talvez onde vai surgir a maior divergência entre as fontes, né, entre as referências que eu estou abordando aqui, né. Quais são as questões dessas duas perguntas, de forma bem sintética? Primeiro, como que a PHC, História Cultural, se relaciona com outras teorias psicológicas e como, né, outras referências, né, filosóficas, estéticas, etc., se relacionam com o Vygotsky na construção da psicologia histórico-cultural, né? O Veresov, né, o Nikolai Veresov, ele vai destacar 3 ideias que comumente são atreladas, né, à presença de Marx em Vygotsky. O papel da atividade no desenvolvimento psicológico, as origens sociais da mente, né, as origens, né, sociais do psiquismo, e os signos e símbolos culturais como ferramentas psicológicas. Tá? Para o Veresov, são essas as 3 ideias que geralmente, né, alguém associa a importância, né, a presença de Marx em Vygotsky. Inclusive o próprio Sev, né, eu entendo que as 5 categorias, né, que o Sev coloca aqui atrás estão muito relacionadas com essas 3 ideias. E o Veresov, né, no seu texto, ele questiona, né, se essas 3 ideias de fato significam que Vygotsky bebe ali, né, ou tem Marx como uma referência central, né. Para o Veresov, e eu concordo com ele nesse ponto, o conceito de atividade, né, o Realtenost, vai se relacionar com o conceito de atividade em Marx, né, que é o Tätigkeit, desculpa o meu alemão. Mas isso vai estar principalmente em Leontiev e não em Vygotsky. Tá? Então a ideia de que a atividade, né, ela tem um papel importante no desenvolvimento psicológico, isso é uma ideia central não no Vygotsky, isso é uma ideia central no Leontiev. Ah, Bruno, mas o Leontiev e o Vygotsky não estão ali juntos, né? A mesma teoria, é a mesma abordagem, os mesmos preceitos? Sim e não. E esse é um debate que não cabe entrar aqui na aula de hoje, assim, né? Mas tem pessoas que vão entender a relação do Vygotsky, relação teórica, né, conceitual, do Vygotsky com o Leontiev como de proximidade, como de alinhamento, e tem gente que vai analisar, vai entender que, na verdade, eles divergem.
né? Eu entendo, pela leitura que eu faço do Veresov, eu entendo que o Veresov aponta uma divergência entre os dois, né? E que a centralidade do conceito de atividade ela está presente no Leontiev e não no Vygotsky. Ou seja, se isso daqui geralmente, né, aparece quando a gente pensa na relação entre Marx e Vygotsky, para o Veresov isso daqui está errado, né? A gente pode falar do papel da atividade no desenvolvimento psicológico com a manifestação, né, de Marx no pensamento do Leontiev, ou no pensamento do Rubinstein, ou no pensamento do Galperin, ou no pensamento, enfim, né? Mas não necessariamente do Vygotsky. O Vygotsky ele não desenvolve, né, para o Veresov, o Vygotsky não desenvolve o conceito de atividade como uma categoria central da psicologia. Segundo, né, a origem social da mente. Para o Veresov, essa ideia a gente vai encontrar, né, por exemplo, no Wundt, a gente vai encontrar no Durkheim, a gente vai encontrar no Schipet, né, na Rússia, né, que é um grande psicólogo aí que vai pensar as relações étnicas, né, da etnopsicologia. Então, para ele, essa ideia da origem social da mente vai estar presente em vários autores russos e europeus, não necessariamente só em Marx. Eu também concordo. A ideia da origem social da mente não é uma exclusividade do pensamento marxista marxiano. Ela está presente em vários outros autores da sociologia, né? E a discussão dos signos culturais vai estar presente na filosofia russa não marxista do início do século XX, né, como Mandelstam, Ivanov, Lozev. Tem um autor, um filósofo, né, russo do século XIX, muito importante. Ele tem um livro chamado Pensamento e Linguagem, Pensamento e Fala, né, no original, o mesmo título da obra do Vygotsky, em que ele vai analisar o papel da linguagem no desenvolvimento do psiquismo, da cultura, das sociedades, etc. Né? Outra referência importantíssima aí, e que a gente vai encontrar ecos, né, no pensamento vygotskiano. Né? O que o Veresov está dizendo com essas três ideias, né, com esses três argumentos? Que essas três ideias que a gente geralmente associa à presença de Marx em Vygotsky, de fato não confirmam que Vygotsky né, se referia a Marx nesses três pontos. Né? Ou seja, é engraçado falar isso até, né? Aquilo que a gente geralmente atribui, atrela, né, a presença de Marx em Vygotsky não representa a presença de Marx em Vygotsky, representa todo um conjunto de referências, todo um conjunto de autores muito mais amplos do que o próprio Marx. Né? Mas isso significa que Vygotsky era menos marxista do que o que a gente falou no início? Eu acho que não. Né? Eu acho que inclusive o próprio Vygotsky vai argumentar a favor disso, né? Porque como ele diz, né, uma compreensão materialista, né, marxista, científica do psiquismo não vai ser encontrada só em Marx, mas onde quer que fosse e por quem quer que fosse. Ele fala algo nesse sentido, no sentido histórico da crise, né? A psicologia científica, a psicologia marxista vai ser produzida, né, por aqueles que sejam, né, pesquisadores, cientistas e que produzam, encontrem, descubram uma verdade científica dentro, né, do campo da psicologia, mesmo não sendo marxistas, mesmo não sendo Marx. Né? O ponto pelo menos na minha leitura, que essas outras referências, né, de fora do marxismo que o Veresov destaca aqui, elas confirmam as posições básicas gerais da antropologia marxista. Por que o Vygotsky se refere a esses autores ou que essas ideias estão presentes nesses autores também? Porque não é Marx que tem a chave e a verdade absoluta sobre todos os fenômenos. Tá? Não é uma posse dele. Tá? Essas verdades, né, esses conhecimentos, eles são compartilhados por uma cultura científica, né, e histórica.
né? A importância dos signos culturais, né, da mediação, não está presente só em Marx, está presente em autores antes de Marx e depois de Marx, porque faz parte da realidade, né? O que o Marx está produzindo ali de ideias, de conhecimento, de noção sobre a realidade, não é porque ele está no mundo das próprias ideias refletindo sobre a realidade, é porque ele está olhando para a realidade. E ao olhar para a realidade, ele percebe esses fenômenos, né, esses eventos, essas manifestações da existência humana. E outras pessoas também estão olhando para essa realidade e percebendo, encontrando, elaborando sobre esses mesmos fenômenos e eventos da realidade humana. É, então, eu tenho plena concordância com o argumento do Veresov de que essas três ideias, a gente atrelar nessas três ideias, a presença de Marx em Vygotsky é problemática de um certo ponto de vista, porque não é só Marx que pensa essas três coisas, né? E quem me conhece sabe que eu sou crítico dessa ideia de que, por exemplo, né, o diferencial da psicologia histórico-cultural é porque ela considera o social, né? Psicologia histórico-cultural não é a única que considera o social. Todas as abordagens psicológicas vão considerar o social, ou vão se referir de alguma forma à sociabilidade como um fator, né, um determinante do desenvolvimento ou do adoecimento do psiquismo, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que tomar cuidado para não dizer que algo é do Marx, quando na verdade é algo muito mais compartilhado. A questão é, né, se isso é compartilhado, se todo mundo de alguma forma considera o social, acho que entender que dentro disso existem nuances, dentro disso existem particularidades, formas de compreensão, né, de como que, por exemplo, se considera o social que vão divergir, né? Por exemplo, o Freud e a psicanálise clássica, né, freudiana, vão considerar o social, mas qual que é a relação como que eles entendem a relação entre o social e o indivíduo, né? É semelhante à forma como Marx entende, o Vygotsky entende a relação entre o social e o indivíduo? Então não é só o considerar o social, né? É também entender as nuances, as particularidades dessa consideração. Então, sim, concordo com o Veresov. A gente pegar essas três ideias e falar que aqui está a prova de Marx em Vygotsky é problemático, né? Mas também eu não acho que isso diminui o papel, a importância de Marx, né, no pensamento vigotskiano, né? Eu acho que, inclusive, é bastante coerente com a perspectiva dele de não buscar as respostas, né, da ciência psicológica em Marx, mas de ter o Marx como essa referência, de ter o Marx como esse farol, digamos assim, pelo qual ele se orienta ao observar todo o terreno, né, da discussão teórica, filosófica, científica, etc., né? E é por isso que o Sev, né, vai chegar a essa ideia, né, de que o Marx não é simplesmente uma referência, mas parte da sua cultura teórica. Que o Vygotsky ele não cita Marx com tanta frequência, né, explicitamente, não porque ele não considera o pensamento de Marx, mas porque ele se identifica com o pensamento de Marx de forma tão íntima que ele não precisa citar, ele não precisa se referenciar, ele não precisa colocar Marx como um autor ao qual ele dialoga, debate, critica, contradiz, etc. O Marx está muito mais interno do que como um outro, digamos assim. É muito mais assimilado, né? É, nesse sentido, talvez, para mim, pelo menos, o SEV tem uma posição mais coerente, né? O da Fermus, né, também ele vai considerar a presença de outras teorias de Marx, né? Ele vai dizer, né, que embora Vygotsky se baseie principalmente no marxismo, ele reinterpreta uma gama muito ampla de teorias, né? Além disso, a tarefa de criar uma nova psicologia que ele tentou resolver não poderia ser resolvida com base apenas no marxismo, né? Ou seja, o aparato categórico do marxismo é insuficiente para resolver o problema e a tarefa da nova psicologia, que é aquilo que está presente no próprio Vygotsky
do significado histórico da crise, né? Eu tenho que criar vamos voltar lá atrás rapidinho, essa teoria intermediária, né? Revelar a essência de determinado campo de fenômenos, suas leis, né, sua causalidade, criar categorias e conceitos que lhe sejam próprios. Não tem como eu pensar a psicologia, né, cientificamente, simplesmente me apropriando e reutilizando do aparato categórico do marxismo. Para resolver o problema, a tarefa da nova psicologia, eu preciso ir além do marxismo, no sentido de além das obras e do texto e do que está de texto e de ideia em Marx, né? Não no sentido de que eu preciso negar Marx, né? E daí, né, para encerrar com essa citação, né, que eu acho muito importante, né? Por um lado, para estudar esses novos fenômenos é necessário um maior desenvolvimento da teoria existente. Por outro lado, a extrapolação de uma teoria já existente, no caso o marxismo, para o estudo de fenômenos qualitativamente novos, contribui para o amadurecimento das condições para a descoberta dos limites de uma determinada teoria e, portanto, para a criação dos pré-requisitos para a sua superação. Em outras palavras, o próprio Vygotsky, sem se aperceber, na sua tentativa de aplicar o método de Marx como um todo, encontrou tais fenômenos, cuja explicação exigia uma mudança radical no método de Marx e no marxismo como tal. Em geral, pode-se afirmar que a relação entre o marxismo e a psicologia histórico-cultural é complexa, indireta, contraditória e multinível, né? Então, voltando ao que eu tinha falado lá atrás, né, a relação entre Marx e Vygotsky não é uma relação direta e linear, ela é contraditória. Por quê? Porque se a gente quer, entre muitas aspas, tá, aplicar Marx a um campo de conhecimento completamente novo, do qual Marx praticamente não menciona nada, né, a gente precisa ir além de Marx, a gente precisa descobrir os limites, né, e criar condições para a sua superação, né? Então, quando a gente fala porque Vygotsky se afastou também do marxismo, criou um novo materialismo, porque ele não necessariamente concordava com Marx em tudo, isso não significa que ele se afasta da base filosófica e ontológica do marxismo, né, da base epistemológica do marxismo. Significa que ele está levando, né, as últimas consequências ali a própria perspectiva do marxismo, né, que é justamente a prioridade, digamos assim, ontológica do real, né? A realidade em suas múltiplas determinações é muito mais complexa do que qualquer ideia pré-concebida sobre essa realidade. Então, para eu compreender os fenômenos da realidade, no caso aqui do psiquismo, eu não posso ficar preso à teoria, eu preciso investigar a realidade. E é por isso, né, segundo o da Fermos, acho que todos os autores, e eu também concordo, a relação entre o marxismo e a psicologia histórico-cultural é uma via de mão dupla. Não só o marxismo alimenta a psicologia, né, com uma antropologia, uma metateoria, um método, etc., mas também a investigação psicológica vai desenvolver o próprio marxismo, né, a própria base filosófica, né? Então, a nossa compreensão de ser humano, nossa compreensão de desenvolvimento, nossa compreensão de pedagogia, etc., que existe ali, né, dentro do marxismo, ela é reinterpretada, ela é desenvolvida, ela é superada a partir da investigação científica, psicológica. E aí que está, na minha opinião, a principal dificuldade de encontrar Marx em Vygotsky. Porque para a gente conseguir entender a presença de Marx em Vygotsky, a gente precisa entender que para Vygotsky a gente precisa ir além de Marx. E nesse sentido, né, eu também entendo que para continuar o desenvolvimento, né, da psicologia científica, a gente precisa ir além de Vygotsky, né? Se Vygotsky, na sua relação com Marx, no desenvolvimento da sua ciência, precisou, né, criar conceitos novos e adentrar num terreno não explorado por Marx, nós também temos que fazer o mesmo processo, né, a mesma lógica com o próprio Vygotsky.
porque Vygotsky não encontrou tudo, não falou sobre tudo, não achou e nem retém a chave sobre todos os fenômenos psicológicos. Quando eu digo ir além de Vygotsky, eu não digo negar Vygotsky, eu não digo cancelar Vygotsky, eu não digo não se referenciar mais em Vygotsky. Eu digo de conseguir superar e avançar o processo do desenvolvimento científico, né? Que é algo que está presente também nesses autores. Por exemplo, para o da Fermos, a questão não é tanto sobre o que já foi feito, mas também sobre o que temos de fazer para o seu futuro desenvolvimento, né? Para o Sérgio, por exemplo, é um dos poucos autores que eu vejo comentar isso, a pouca atenção dada ao conceito de relação, né, de Otnoshenie, nos estudiosos de Vygotsky. A relação de convivência, por exemplo, né, algo que está presente aí na obra do Vygotsky de forma sutil, mas está presente, né? Então, existe ainda, né, uma dificuldade muito grande, né, porque a gente ainda está lidando com as consequências disso daqui, né, das traduções aí, dos problemas de interpretação, né? A gente está tendo que, em certa medida, redescobrir o Vygotsky, é uma questão que o Veresov trabalha bastante também, né? Inclusive um trabalho que eu acho fundamental do Veresov, de tentar retraduzir algumas obras completas do Vygotsky para o inglês, né, para que a gente consiga de fato ler Vygotsky e não ler essas mutilações, esses vários erros aí de interpretação e de tradução, né? A gente está no processo de redescobrir o Vygotsky hoje, né? Que eu acho que é muito importante porque, e assim, não é só com o Vygotsky, com o próprio Marx isso acontece, com outros autores isso acontece, é parte do próprio desenvolvimento da ciência. A gente reformula, a gente revê, a gente recontextualiza todos esses autores para ir além deles, né, para superar eles. E, enfim, gente, queria agradecer de novo para todo mundo que assistiu a aula, né, até o final. Lembrando, tá, essas aulas, né, essas videoaulas, eu tento trazer elas, né, eu estou tentando manter uma consistência de fazer elas uma vez a cada mês ou 2 meses, provavelmente 2 meses, mas a vida, né, vai atropelando a gente também, né? Eu tenho outros compromissos, esse não é o meu trabalho, não é a minha fonte de renda, eu preciso atender, preciso da supervisão, né? A frequência de aulas, a frequência de conteúdo, ela tá dependente do que de fato eu preciso fazer na minha vida, né? Isso aqui é o que eu faço em tempo livre, por exemplo, essa aula está sendo gravada em um feriado, né? Que é quando eu consegui tentar fazer isso. O que ajuda muito, tá? Muito mesmo, é a contribuição, né, através do Apoia-se ou a divulgação, os comentários, né, de alguma forma aí, o que faz o Catarse crescer, né, me ajuda a conseguir me dedicar mais a ele, tá? As referências, né, dessa aula vão estar na descrição aqui do vídeo, tá? A maioria são traduções que eu mesmo realizei, também traduções gratuitas, abertas, né? Acessíveis aí para todo o público. E de resto, muito obrigado, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha sido útil, né, na trajetória de vocês no estudo aí da psicologia histórico-cultural. Se tiverem dúvidas, comentários, críticas, etc., né, podem usar a caixinha de comentários para colocar, né? Se vocês tiverem sugestões também, né, do que vocês gostariam de ver numa próxima aula, fiquem à vontade para comentar aqui, ou vocês podem também conversar comigo ali pelas redes sociais, né? Os links também vão estar aí na descrição. E é isso, gente. A gente se vê numa próxima, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que o vídeo tenha contribuído e contribua com a formação de vocês. E até a próxima aula. Um abraço a todos. Tchau, tchau.